Bom dia a todos, a todos. Bom dia, Sérgio, que nos modera, meu querido amigo Félix. A introdução da minha exposição passa pelo fato de que o Félix e eu escrevemos, em 1973, um livro chamado Argentina e Brasil no Sistema das Relações Internacionais. Esse livro foi publicado tanto no Brasil quanto em Buenos Aires e foi prefaciado pelo Hélio Jaguaribe, que sempre foi um defensor da importância do entendimento entre o Brasil e a Argentina. Qual era a tese que, em síntese, nós sustentávamos? A relevância da articulação de uma atuação coordenada dos dois países em prol do desenvolvimento, valorizando a região e o contexto da vizinhança, e que estava embasada no quadro internacional da época, dos seus riscos e das suas possibilidades. Foi um livro que, quando foi publicado, remava contra a maré do clima político e diplomático em ambos os países naquele momento. Inter-alia por conta do contencioso das águas. Não? Para quem não se lembra, o tratado que levou à criação da usina de Itaipu, o tratado celebrado entre o Brasil e o Paraguai, levou a uma discussão grande sobre o nível de aproveitamento das águas. Esta foi uma discussão muito complicada e, do ponto de vista ou da perspectiva argentina, quem relata isso de uma maneira muito interessante é o Camillón nas suas memórias. Não? Oscar Camillón foi o embaixador da Argentina no Brasil, um homem de grande qualidade, um diplomata também muito engenhoso, e nesse livro de memórias ele relata as dificuldades que ele enfrentou do clima político e diplomático na época, e como ele também soube colocar bem a posição argentina, e isto, afinal, redundou num entendimento que foi o acordo tripartite Argentina, Brasil e Paraguai de 1979, e este pavimentou um entendimento muito grande com base na conclusão a que se chegou sobre como é que se pode aproveitar de uma maneira que não afetava nem o interesse de um nem o interesse de outro a utilização dos recursos energéticos da Bacia do Prata. As dificuldades maiores do contencioso das águas nesta época, do ponto de vista da posição brasileira, estava ligado à visão das coisas do presidente Geisel e também a do seu chanceler, o Azeredo da Silveira. E a superação disso se deu no governo Figueiredo, e neste episódio teve um papel muito decisivo o chanceler Saraiva Guerreiro, e este conjunto de ingredientes que levaram a este acordo abriu uma etapa de crescente aproximação Argentina-Brasil na linha do sustentado no nosso livro. Não? Me lembro que fizemos uma reunião importante em Buenos Aires, que foi uma reunião muito significativa, foi no CARI, que justamente abriu um espaço que estava fechado. E, naturalmente, a redemocratização e a transformação do cenário internacional contribuíram para que se chegasse a um novo patamar. Agora, o posicionamento que o Félix e eu tivemos nesse livro responde a uma visão que teve, para fazer uma referência histórica, uma dimensão inaugural de reconhecimento recíproco da importância, com a visita do presidente argentino Júlio Roca ao Brasil em 1899, retribuída pelo presidente Campos Salles à Argentina no ano seguinte. A vinda de Roca ao Brasil
foi a primeira visita oficial de um chefe de Estado estrangeiro ao Brasil. E a visita de Campos Salles à Argentina foi a primeira visita em caráter oficial de um chefe de Estado brasileiro no exterior, não? Enfim, a diplomacia tem a sua dimensão simbólica e esta dimensão do reconhecimento recíproco de importância vem dessa época, marcou a superação dos contenciosos no século XIX da Bacia do Prata e assinalou a pavimentação de um caminho no século XX das afinidades que propiciaram no tempo a ação convergente dos dois países e que culminou num grande patamar que foi criado pelo Mercosul na década de 1990. Bom, de 1973 para hoje, não? Alguns anos se passaram, não? Mudou o funcionamento da máquina do mundo e ocorreram significativas alterações no plano interno, na vida econômica e política da Argentina e do Brasil. Do que isso significou, com destaque no foco relacionado ao Mercosul e para a política externa argentina, o nosso caro Félix examinou em profundidade num livro de 2003, que se chama Momentos e Perspectivas, la Argentina en el mundo e en América Latina. Não? É um livro extremamente interessante em que ele vai discutindo os momentos, as conjunturas, como é que se enfrentaram as dificuldades e que caminhos foram procurados. E é claro que o Félix, em numerosos trabalhos que se seguiram, sempre esteve atento a ajustar com criatividade os meios técnicos aos fins da cooperação e da convergência. É o que eu fiz também como acadêmico e no exercício de funções públicas numa perspectiva brasileira, nos textos que também elaborei e escrevi desde 1973. Numa like-mindedness paralela, mas convergente à de Félix. O que está subjacente na nossa compartilhada leitura é a importância do lugar da Argentina na política externa do Brasil e do lugar do Brasil na política externa da Argentina, como caminho estratégico para traduzir necessidades internas dos dois países em possibilidades externas, que é um pouco, enfim, como eu vejo o desafio da política externa como política pública. Em outras palavras, o que pode ser qualificado como uma substantiva aliança estratégica Brasil-Argentina não tem um feitio conjuntural. Tem, para recorrer a um termo das relações internacionais do Joe Rosell, a dimensão de uma força profunda, que dá rumo à nossa ação diplomática e que tem como base a constância no tempo da importância para os dois países de valorizar o contexto regional, que é o da América Latina, e o da vizinhança, a América do Sul, para uma melhor e mais efetiva inserção no mundo. O que nos anima nessa leitura compartilhada desta força profunda do lugar do Brasil na política externa argentina e vice-versa, o lugar da Argentina na política externa do Brasil? Isso obedece a razões políticas e de segurança. Em outras palavras, a de criar e manter um espaço de paz e entendimento na região, seja para conter os riscos da absorção de tensões prevalecentes no sistema internacional, seja para conferir à própria região um ativo, uma visa atrativa no campo internacional, do ponto de vista de como a região consegue lidar bem com as suas peculiaridades e especificidades. Também as razões políticas e de segurança estão as razões econômicas, voltadas para o comércio de bens e serviços e investimentos, aproveitando e maximizando
o potencial da conectividade da vizinhança para estimular a transformação produtiva no mundo interdependente por meio de processos de cooperação e integração, conduzidos sob o signo de uma consensuada visão conjunta. Em síntese, fazer a melhor economia daquilo que nos é dado pela nossa geografia, como disse em mais de uma oportunidade. E a geografia é uma variável que retém importância e significado, inclusive de natureza logística, mesmo no mundo que opera em redes e que está mais unificado pelo avanço tecnológico da área digital e do aprimoramento dos meios de transporte. Em síntese, essa leitura dessa aliança estratégica é, no nosso compartilhado entender, uma força profunda que molda as nossas políticas externas e os relacionamentos com a economia e a sociedade. E tem razões de natureza política e de segurança e tem razões de natureza econômica. E, com base nisso, que faço alguns comentários sobre o momento atual e sobre a pergunta colocada pelo Sérgio quando nos chamou para este encontro. Bom, eu começo com o cenário internacional, recordando que em 1973, quando nós escrevemos o nosso livro, o funcionamento da máquina do mundo caracterizava-se por polaridades definidas, leste-oeste e nas suas brechas norte e sul. Então, a nossa avaliação era, considerando qual era o cenário internacional, qual era o espaço que se abria para uma ação conjunta. Na década de 90, época da implantação do Mercosul, em que nós dois nos empenhamos pessoalmente também no exercício de funções públicas, a máquina do mundo se abriu para a flexibilidade trazida pelo fim da Guerra Fria. Era um mundo que parecia mais cooperativo, mais aberto ao reconhecimento de temas globais, por exemplo, a Rio 92 e o capítulo do meio ambiente, e era um mundo que simultaneamente se globalizava, é a OMC, e se regionalizava, que era a criação do NAFTA. Então, o Mercosul entrou como um espaço de criatividade neste mundo mais cooperativo que, ao mesmo tempo, se globalizava e se regionalizava. Não? O Mercosul antecipa, enfim, uma tendência hoje muito significativa do papel do regionalismo na organização do comércio e da economia mundial. No século XXI, a máquina do mundo moveu-se, não resisto a uma citação, de Grocio e de Kant para Hobbes, não? Para um mundo muito mais belicoso. O evento inaugural, no meu entender, desse deslocamento da máquina do mundo foram os ataques terroristas do Al-Qaeda aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, que indicaram o alcance transnacional da violência indiscriminada e da possibilidade de um ator não governamental, como os movimentos terroristas, terem um papel na conformação da agenda internacional. Daí os novos desafios para a segurança dos Estados e da sociedade, com um tema, que eu não preciso dizer, que persiste com força na agenda internacional. Ao mesmo tempo, um novo ímpeto das políticas de identidade e de reconhecimento, não? Ao que o Otávio Paz chamava uma sublevação dos particularismos, não? E aí há expressões de fundamentalismos, de xenofobia e também o surgir em larga escala dos expulsos da trindade Estado, povo, território, que são os refugiados, não? Que adquirem uma dimensão como um tema global inédito desde o
fim da Segunda Guerra Mundial. E nós temos também que nos confrontar com estados falidos, não? Que é uma realidade num sistema baseado na relação interestatal. Quando você começa a ter estados falidos, o jogo interestatal se vê complicado. E há a geografia das paixões sobrepujando a lógica dos interesses e a sua razoabilidade. Se fosse para dar um exemplo, é o Brexit, não? O Brexit foi fruto de uma decisão da Grã-Bretanha, que não se pode dizer que não se considere um país com uma certa dose de bom senso, não? E aquilo foi contra a razoabilidade dos interesses, que colocou em questão uma grande, talvez a única utopia do século XX que teve resultado, que é uma Europa em paz e prosperidade. E há o deslocamento da dinâmica da economia para a Ásia, Índia e China, que o Zelig, que foi o STR, considerou uma movimentação no mundo globalizado das placas tectônicas da economia mundial. Além disso, há o ineditismo da era digital, o ciberespaço da instantaneidade e da multiplicação das interações que internalizam o mundo na vida cotidiana dos países, não? É o que nós sentimos isso cotidianamente. Em síntese, este mundo é um mundo inóspito que torna a vida internacional crescentemente perigosa e instável e tendencialmente protecionista e fechada. No âmbito regional, na América do Sul e na América Latina, no século XXI, esta nossa região tornou-se mais heterogênea e mais fragmentada. Há o capítulo econômico Pacífico versus Atlântico, há o bolivianismo com as suas propostas e tensões no encaminhamento do que deveria ser a cooperação. Em síntese, a região também absorveu a lógica da fragmentação. E aí faço uma observação que me parece relevante. A arquitetura do sistema internacional passa pelos muitos mundos das regiões, que integram com a sua lógica própria este mundo, que são afetados pela dinâmica internacional e a sua indivisibilidade, mas que têm suas especificidades próprias, não? O âmbito regional da Europa, ou o âmbito do Oriente Médio, ou o âmbito da Ásia tem as suas especificidades, ainda que isso tenha uma dimensão de irradiação internacional. Pois bem, a Argentina e o Brasil estão inseridos na América do Sul, que não está no foco e no centro das tensões internacionais. É o que nos dá uma margem nacional de apreciação própria para a condução da política externa neste mundo. E é o que dá, no meu entender, renovada sustentação para a valorização do contexto regional e da vizinhança, para a importância de ações convergentes e coordenadas da Argentina e do Brasil, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Bom, como sabem, eu tenho dito em mais de uma oportunidade, o Brasil é um país de escala continental, dotada de massa crítica, tem os seus problemas, mas que se diferencia de outros países de escala continental e grande projeção internacional, como China, Índia, Rússia, Estados Unidos e também a Europa da União Europeia, que estão involucrados diretamente nas extensões e instabilidades que permeiam o mundo. É uma situação, um dado de realidade que, mutatis mutandis, cabe também aplicar numa reflexão sobre a Argentina no mundo. E como ele está dizendo que eu preciso concluir, eu vou concluir com as seguintes observações.
quais são alguns elementos que nós devemos levar em conta sobre este caminho de Argentina e do Brasil no Mercosul? Primeira observação: há uma afinidade entre o governo Macri e o governo Temer, que é um dado importante, porque é o reforço recíproco do homogêneo criativo. Estou formulando isso diplomaticamente, mas vocês todos entendem a que eu estou me referindo. Daí um papel na superação das forças centrífugas na região. Bom, unir o Atlântico e o Pacífico no campo econômico e político. Domesticar o que sobra do bolivianismo. Ajudar a encontrar um caminho para a Venezuela. Ser um hedge contra o protecionismo. Favorecer a competitividade das cadeias globais de valor no nosso âmbito regional. Insistir no acordo União Europeia e Mercosul. E para fazer uma reflexão mais específica, eu acho que é importante trabalhar a convergência regulatória em normas técnicas e medidas fitossanitárias, tanto para dentro quanto para fora. Para fora, levando em conta o capítulo que, em conjunto, podemos exercer sobre a dimensão de segurança alimentar para o mundo, não? Grãos e proteína animal, num agronegócio que tem as vantagens competitivas e comparativas tanto daquilo que é uma área tropical quanto aquilo que é uma área temperada. É esta de fazer a melhor economia da nossa geografia. E para isto eu penso que esta convergência regulatória, que não é tão simples de ser obtido. Eu fui ministro do Desenvolvimento, eu sei como é o Inmetro, enfim, fui embaixador na OMC, eu sei o que é todo o capítulo das medidas ou fitossanitárias e do Códex Alimentares, etc, etc e tal. Não estou falando apenas abstratamente, mas eu creio que é um fator de sinergia para a qual devemos dar atenção. Obrigado.